Olá, pré-calouro! Eu sou a professora Isabel. Seja bem-vindo a mais uma aula de História. O nosso material encontra-se no aplicativo, disponível nas versões Android e iOS. Vamos à nossa aula. A história do Brasil colônia começa em 1500 com a chegada dos portugueses aqui ao nosso território. É muito importante a gente tomar cuidado com o termo descobrimento, pois muitos estudiosos defendem que ele desrespeita a história dos povos indígenas que já habitavam o nosso território antes da chegada dos portugueses. E quando termina o período colonial? Em 1822, com o nosso famoso Grito da Independência, em 7 de setembro, que é um marco para a nossa história. O contexto da chegada dos portugueses se insere no período das grandes navegações. Nós vamos ter aí, da chegada dos portugueses até a efetivação da colonização, 30 anos em que Portugal deixou as nossas terras meio que de lado. Por que isso aconteceu? Porque o comércio com o Oriente estava dando muito lucro. E de início ele não encontrou metais preciosos ou qualquer coisa que superasse o lucro do comércio que ele fazia com o Oriente. Por isso, durante 30 anos, período que a gente chama de pré-colonial, o nosso território ficou meio que abandonado pelos portugueses. É importante a gente destacar os portugueses porque franceses e ingleses costumavam fazer visitinhas por aqui, o que impulsionaram a nossa colonização de fato pelos portugueses. Acontece que eles não tinham recursos humanos e financeiros para empreender esse processo de colonização. Eles investem em um sistema já utilizado por eles em outras de suas colônias, que é o sistema das capitanias hereditárias. E dividem o nosso território em 15 lotes que eles entregam a particulares, que não têm o direito de vendê-los e só podem passá-los de maneira hereditária. Esse sistema acaba não dando certo. Apenas 2 capitanias vão conseguir dar lucro. São Vicente, o atual estado de São Paulo, e Pernambuco. Por que esse empreendimento não dá certo? Vamos ter uma série de fatores, eram lotes muito grandes, esse empreendimento não conseguiria dar certo de maneira individual, nós temos aí a resistência dos povos indígenas e mais uma série de outros fatores que vão levar aí ao fracasso das capitanias hereditárias, mais tarde substituídas pelo sistema de governo geral, que visava centralizar o nosso território e garantir a efetivação dessa colonização. Durante o nosso período colonial, nós vamos ter aí 3 grandes ciclos econômicos. O primeiro ligado à extração do pau-brasil, primeira mercadoria de valor explorada pelos portugueses, um sistema simples que utilizava as feitorias, grandes depósitos construídos para armazenar a madeira e que estava baseado no trabalho indígena através do escambo, que eram as trocas. Mercadorias sem valor para os portugueses, como espelhos, miçangas, tinham um grande valor para os indígenas que desconheciam esses materiais. Outro grande ciclo econômico desse momento vai ser o açúcar, aquele que vai alavancar de fato a nossa colonização. O ciclo do açúcar estava baseado no plantation. O plantation era baseado em grandes áreas que cultivavam um único produto, no caso a cana. A mão de obra era mão de obra escrava e com vistas ao mercado externo. O outro grande ciclo econômico do momento vai ser o ouro. O ouro que vai trazer grandes mudanças para o Brasil, pois enquanto o açúcar ele estava baseado em uma sociedade agrária, onde o ponto de concentração daquela sociedade estava ali no senhor do engenho, aquele dono das grandes propriedades, com o ciclo do ouro nós vamos ter uma mudança do rural para o urbano. As cidades vão ganhar força naquela região e vai surgir a possibilidade de existência de uma classe média, por assim dizer, porque vai haver a possibilidade de enriquecer através das minas de ouro. Os escravos, alguns escravos vão conseguir comprar a sua alforria com o ouro que eles encontravam. Uma grande mudança trazida com o ouro também, além dessa questão do urbano que o Brasil meio que desconhecia até então por estar
voltado para a questão da cana, vai ser a integração do nosso território através do comércio interno, pois as pessoas na região das minas, elas estavam muito ocupadas procurando ouro, não tinham tempo de plantar nem produzir o seu próprio alimento, dependendo dos produtos vindos das outras províncias. Isso vai integrar o nosso mercado interno. Vamos ter também aí a mudança da nossa capital, que estava ali em Salvador e vai vir para o Rio de Janeiro para facilitar o escoamento da produção de ouro. O período colonial também vai ser marcado pela nossa expansão territorial. E alguns fatores vão ser fundamentais para isso. Primeiro, o Brasil foi explorado a partir do seu litoral, principalmente porque estava voltado para a produção da cana, o açúcar, que tinha grande valor no mercado externo. Com o tempo, nós vamos ter aí o investimento na busca por metais preciosos no nosso território, que vai acabar culminando com o ouro, que foi encontrado principalmente na região das Minas. Essas ações foram empreendidas pelas entradas e bandeiras. Além das entradas e bandeiras, vamos ter outros fatores. Vamos ter, por exemplo, a criação de gado. O gado chega primeiramente ao nosso território para auxiliar a produção da cana, mas com o tempo ele não convive bem com a cana, porque ele pisa, ele come. Então, há uma necessidade de afastar esse gado do litoral. Isso vai contribuir para a colonização do interior, principalmente de alguns estados ali do Nordeste. Também o gado vai ser fundamental na colonização da região sul do nosso país. Na região norte, a nossa região, o grande destaque é para as drogas do sertão. Nós vamos ter aqui no norte os aldeamentos, as missões dos jesuítas, dos mercedários, dos padres franciscanos. Esses jesuítas vão construir os aldeamentos. Dentro desses aldeamentos vai haver a catequese dos índios e esses indígenas vão ter a sua mão de obra utilizada na coleta das drogas do sertão, que eram produtos típicos aqui da região, nativos da região, bastante apreciados no mercado europeu. A exemplo do cacau, do urucum e outros produtos aqui que nós conhecemos bem e ainda apreciamos nos dias atuais. No norte temos as drogas do sertão, sul e nordeste nós temos o gado e ali na região sudeste nós vamos ter as entradas e bandeiras. É importante a gente destacar que a efetiva colonização da Amazônia ocorre a partir de 1640. Esse é um marco, então, aqui para a nossa região. Um outro fator que contribuiu para a colonização da Amazônia foi a chamada União Ibérica, período em que Espanha e Portugal estiveram sob o mesmo governo. Por que isso representou uma contribuição para a nossa expansão territorial? Se o nosso território tivesse respeitado o Tratado de Tordesilhas, que foi aquele tratado feito por Espanha e Portugal, que dividia essas terras entre essas duas potências marítimas, o nosso território teria menos de 1/3 do tamanho que tem hoje. A região que forma a Amazônia, pelo tratado, pertencia à Espanha. Mas, como com a União Ibérica, os dois governos eram um só, foi permitido aos portugueses explorar essa região. Uma outra consequência da União Ibérica, além dessa expansão do território brasileiro, principalmente aqui na região norte, vai ser as invasões holandesas. Por que a União Ibérica tem uma ligação com as invasões holandesas, que vão ser significativas ali em Pernambuco, na região nordeste? A Holanda ganhava muito dinheiro refinando o açúcar brasileiro. O nosso governo passa para a mão dos espanhóis, eles proíbem esse comércio com os holandeses. A resposta dos holandeses, então, é invadir o nosso território e se fixar ali na região de Pernambuco, período significativo da história do Brasil colônia. Temos também nesse momento uma série de revoltas, cujas principais vão ser a Inconfidência Mineira e a Conjuração Baiana. A Inconfidência Mineira vai ficar no campo da conspiração. Temos aí um ideal de formação de um Estado independente de Portugal. Esses ideais baseados no que está acontecendo na Europa naquele momento, são jovens que tiveram contato com essa cultura europeia, essa efervescência de ideias do século XIX e querem trazer ideais de liberdade
para o nosso território, mas são duramente sufocados. Um ícone desse momento vai ser a figura de Tiradentes. Lembrando que esse momento vai ser resgatado no período republicano, quando nós vamos precisar da construção de uma identidade nacional ao resgate da Inconfidência Mineira como um período de luta pela independência. Nós temos também aí a Conjuração Baiana, um movimento que, diferente da Inconfidência Mineira, vai contar com a presença de populares. Esses movimentos, eles são gerados pelo grande número de impostos que são cobrados, pela pobreza da população, por essa imposição que o pacto colonial traz para o nosso território. Então, diferencia-se a Conjuração Baiana da Inconfidência Mineira, principalmente porque ela abrange um grupo maior, um grupo mais heterogêneo de pessoas da sociedade. E essas duas revoltas vão ser as principais ocorridas no período colonial. Esse período vai começar a chegar ao fim, é irônico isso, mas é justamente assim. O fim começa com a chegada da família real portuguesa ao Brasil em 1808. Uma série de fatores ligados à atuação de Napoleão Bonaparte na Europa vai empurrar essa família real para o nosso território. E isso vai causar uma grande revolução. É o começo da nossa independência. Eu vou falar agora sobre o primeiro reinado. Para a gente entender essa história do primeiro reinado, nós temos que voltar para a vinda da família real portuguesa ao Brasil em 1808. A chegada da família real vai trazer uma série de mudanças. Por exemplo, nosso território vai poder ter faculdades, uma imprensa, vai poder ter indústrias, mas a principal mudança vai ocorrer na quebra do pacto colonial. Aquele exclusivo comercial que existia em relação à nossa colônia só poder comerciar com a metrópole vai ser quebrado com a chegada da família real portuguesa ao Brasil. E isso vai fazer uma grande diferença, principalmente na vida de uma classe que a gente vai chamar aqui de brasileiros, que eram as pessoas nascidas aqui na colônia. Vamos ter, então, uma divisão entre esse grupo de pessoas que já nasceram aqui, pertencem à elite, são filhos de europeus, mas são nascidos no nosso território. E os portugueses, que são os representantes diretos da metrópole. A nossa independência carrega um cunho diferente da que houve aqui com os nossos vizinhos, por exemplo, não só por se tornar uma monarquia após a independência, mas por ter sido um movimento conduzido por um membro da família real. Então, os portugueses, esse pessoal que veio diretamente da metrópole, eles vão ter grande influência no governo. E isso vai causar uma série de contendas que, como a gente vai ver, vão culminar na abdicação de Dom Pedro I em 1831. Mas e até lá? O que vai acontecer? Nós vamos ter a tentativa de formulação de uma Constituição para o nosso território recém-independente, a chamada Constituição da Mandioca, pois o voto estava condicionado à quantidade de alqueires de mandioca que aquele eleitor possuísse. Se excluía aí a maior parte da população do processo. Essa Constituição também previa que os estrangeiros não poderiam se candidatar aos cargos políticos, uma tentativa clara de afastar os portugueses da nossa política. É claro que essa Constituição não é aceita por Dom Pedro I, que diz que ela não é digna dele e do nosso país. Então, ele encabeça um grupo formado por 10 pessoas de sua confiança para a formulação de uma Constituição que ele consideraria digna para o nosso território. E aí, em 1824, nós vamos ter a Constituição outorgada, nossa primeira Constituição, que foi imposta e até hoje é a que passou mais tempo vigorando, pois ela só deixa de vigorar com a proclamação da República em 1889. E um ponto marcante dessa Constituição é o poder moderador, que submete os outros 3 poderes à sua vontade.
Dom Pedro I vai governar de maneira bastante autoritária. Como resposta a esse autoritarismo e a Constituição outorgada de 1824, nós vamos ter a Confederação do Equador, um movimento revolucionário ocorrido no Nordeste, que visava aí a formação de uma república independente do nosso território e que foi duramente reprimido por Dom Pedro I. Nós vamos ter aí nesse momento a condenação ao fuzilamento de Frei Caneca, que vai contribuir ainda mais para a impopularidade de Dom Pedro I. Outro fator que vai contribuir para a impopularidade de Dom Pedro I, além do seu autoritarismo, vai ser a Guerra da Cisplatina, que vai contribuir para o enfraquecimento da nossa economia, já que a gente sabe que guerra custa dinheiro. E com a intervenção da Inglaterra, o território da Cisplatina acaba não sendo anexado nem pelo Brasil, nem pela Argentina. Acaba se tornando um território independente, que hoje é o Uruguai. Além disso, nós vamos ter aí a questão da sucessão do trono. Dom Pedro I enfrenta o seu irmão Miguel pelo trono português e isso causa um pavor nos brasileiros. É o medo da recolonização, o medo de que o nosso território fosse novamente anexado ao português. Além disso, nós vamos ter também aí o assassinato de Líbero Badaró. A imprensa se tornou uma inimiga de Dom Pedro I e vinha constantemente denunciando o seu autoritarismo, denunciando o fracasso do governo no tocante às finanças. É importante ressaltar que, além da questão da Guerra da Cisplatina, que contribuiu para um enfraquecimento econômico, a nossa questão financeira não foi complicada apenas pela questão da Guerra da Cisplatina. Já era uma questão delicada há algum tempo. Por exemplo, para que houvesse o reconhecimento da nossa independência, o Brasil teve que pagar, através da mediação da Inglaterra, uma indenização para Portugal. Isso mesmo, é importante fazer uma conexão com o que estava ocorrendo na Europa. Era o fim da era napoleônica, o Congresso de Viena, a questão da restauração das monarquias anteriores que foi prevista. Então, o reconhecimento de uma ex-colônia nesse momento era algo bastante delicado. E se não houvesse essa mediação da Inglaterra, o reconhecimento da nossa independência teria sido uma questão mais complicada ainda. O primeiro país a nos reconhecer enquanto uma pátria independente foram os Estados Unidos, até mesmo pela questão da identificação, por eles terem sido ex-colônias. Mas há aqui também os interesses econômicos bastante presentes. Com a morte do Líbero Badaró, a impopularidade de Dom Pedro I aumenta ainda mais, de forma que vai ficar insustentável para ele se manter no governo. Até que, em 1831, ele resolve abrir mão do seu trono em nome do seu filho, Dom Pedro II. Temos, a partir de então, o início de um outro momento da nossa história, o período regencial, que a gente vai trabalhar daqui a pouco. Com a abdicação de Dom Pedro I em 1831, em favor do seu filho Dom Pedro II, que era menor de idade, bem menor de idade, vai ter início na nossa história o período regencial, já que o Pedrinho, Pedro II, tinha cerca de 5 anos de idade. Depois das regências trinas, nós vamos ter o ato adicional de 1834, que vai prever uma eleição para a escolha do chefe de governo. Nessa eleição, vai se sobressair o nome do padre Diogo Feijó, o responsável pela criação da Guarda Nacional em 1831. Feijó era um defensor da maior autonomia para as províncias. Um outro fato que merece destaque aqui dentro desse período regencial vão ser os grupos políticos atuantes. Nós vamos ter aí 3 grupos políticos atuando na cena nacional, que eram os restauradores, que previam a volta de Dom Pedro I ao governo. Esse grupo, é claro, ele perde força após a morte de Dom Pedro em 1834. Nós vamos ter os moderados, que querem mudança, mas nem tanto, não tanto assim. E os exaltados, que preveem até uma república para o nosso país. É claro que esse terceiro grupo é um grupo sufocado, pois alguns dos seus ideais não eram interessantes à aristocracia, que detinha grande poder nesse momento no nosso país. A regência vai ficar marcada como um período onde a nossa unidade territorial esteve seriamente ameaçada.
Isso porque nós vamos ter aí uma série de revoltas explodindo em nosso território, com destaque aí para a cabanagem, que diz respeito diretamente à nossa história. Essas revoltas, elas foram ocasionadas pelo distanciamento entre as sedes do governo e as províncias, a condição miserável da maioria da população, com exceção da Guerra dos Farrapos, que vai estar ligada aí ao charque e à concorrência do nosso charque, daquele produzido aqui, com o produto internacional que acabava chegando mais barato, que fez com que os grandes produtores de charque do Rio Grande do Sul exigissem medidas protecionistas do governo para garantir aí a sobrevivência do seu produto. Então, nós temos aí a cabanagem, que vai englobar ali o grão-pará, nós temos a farroupilha no sul do país, temos a revolta dos malês e a sabinada na Bahia e a balaiada no Maranhão e no Piauí. Essas revoltas é que vão trazer aí esse caráter de instabilidade para o nosso país. O governo central fica seriamente preocupado, lembrando que a própria estrutura desse governo já traz uma ideia de instabilidade. Como então trazer uma solução para esse problema? Os liberais começaram a realizar uma propaganda de que só um governo forte e centralizado é que poderia, de novo, trazer a paz, trazer a unidade para o nosso país. Essa unidade que estava seriamente ameaçada. E eles começaram a fazer uma propaganda em torno da antecipação da maioridade de Dom Pedro II. Com o tempo, essa ideia de antecipação da maioridade ganhou o apoio também dos conservadores e culminou na coroação de Dom Pedro II, dando início ao nosso segundo reinado, um outro período importantíssimo aí da nossa história que a gente vai conhecer daqui a pouco. Com a coroação de Dom Pedro II, vai ter início o segundo reinado, marcado pelo parlamentarismo às avessas, já que Dom Pedro II, através do poder moderador, tinha total liberdade de escolher o Conselho de Estado e pelo revezamento entre liberais e conservadores no poder. Esses dois grupos políticos não possuíam diferenças profundas entre si. Ambos eram formados pela elite que defendiam a escravidão, defendiam a oligarquia e a concentração política para que os seus interesses fossem colocados em prática e se sobressaíssem. Durante o segundo reinado, o café vai despontar como o nosso grande produto de exportação. Como eu sei que vocês são espertos, vocês estão de olho aí. Já perceberam que a nossa economia esteve sempre baseada até aqui em um único produto? Nós tivemos o açúcar, depois o ouro e agora o café. Isso trazia uma certa fragilidade economicamente para o país. Nós só vamos sentir de fato os reflexos disso lá no início da Primeira República. Mas por enquanto vamos nos focar aqui. Temos nesse período a questão CRIS, que vai marcar aí contendas diplomáticas entre o Brasil e a Inglaterra, estremecendo as relações entre os dois países. Vamos ter a Guerra do Paraguai, motivada pela expansão industrial do nosso vizinho. O Brasil vai lutar ao lado da Tríplice Aliança, isso vai trazer aí consequências para a nossa economia, vai trazer fortalecimento do Exército, vai trazer uma simpatia do Exército em relação à questão da abolição, uma questão bem discutida também dentro desse período do segundo reinado. Por que que isso vai ocorrer? Porque os negros lutaram lado a lado com soldados brasileiros ali dentro da Guerra do Paraguai. Isso vai fazer com que eles se recusem a fiscalizar a fuga dos negros mais tarde aqui no nosso território. E o Brasil, durante o segundo reinado, vai sofrer grandes pressões para que a escravidão chegue ao fim. E essas leis vão acontecer de maneira gradativa, já que a gente sabe que a oligarquia defendia a mão de obra escrava. O que vai acontecer? Nós vamos ter aí, em 1850, a proibição do tráfico negreiro, depois a lei dos sexagenários e depois a lei do ventre livre. Todas chamadas de leis para inglês ver.
pois na prática não trouxeram aí, de fato, a alforria dos escravizados, que só vai ocorrer em 1888 com a assinatura da Lei Áurea. A Lei Áurea que mais tarde vai contribuir para o fim do Segundo Reinado. Dom Pedro II, ali já no finalzinho do seu governo, vai ganhar alguns inimigos poderosos. Por exemplo, o exército, que vai se dizer insatisfeito com a corrupção da corte, vai também se sentir insatisfeito com a proibição de se pronunciar publicamente sem a prévia autorização do ministro da Guerra. Vamos ter a insatisfação da igreja, contendas ligadas aí à simpatia que Dom Pedro II nutria pela maçonaria, e vamos ter a insatisfação da oligarquia cafeeira. Parte dela por se sentir deixada de lado nas questões políticas e outra parte por se sentir usurpada com a assinatura da Lei Áurea, já que eles vão se achar dignos de receberem uma indenização por perderem aí as suas mercadorias, os seus escravos. O fato é que, por romper com a igreja, com os militares e com a oligarquia cafeeira, Dom Pedro II vai ver o seu reinado chegar ao fim com a proclamação da República em 1889, conduzida pelas elites. Uma frase célebre da época diz que o povo assistiu à proclamação da República bestializado. Isso mostra que ele não participou desse processo, assim como não participou do nosso processo de independência em 1822. Vamos colocar agora o nosso conhecimento em prática, vendo como esse tema apareceu nos vestibulares anteriores da UEA. Vamos dar uma olhadinha nas questões. Os historiadores não estão de acordo quanto ao nome das tribos selvagens que, no tempo do descobrimento, habitavam entre Cabapuana e o Rio Doce. Mas sabe-se que na época em que o rei Dom João III repartiu o litoral do Brasil, doou em 1534 a província do Espírito Santo ao nobre português Vasco Fernandes Coutinho. Os portugueses conseguiram inicialmente muitas vitórias sobre os apavorados indígenas, mas, exasperados pelas crueldades dos portugueses, os índios destruíram as plantações de seus inimigos, queimaram-lhes as casas e massacraram todos quantos lhes caíram nas mãos. O francês Saint-Hilaire visitou de 1816 a 1822 várias partes do Brasil. Seu relato, feito a partir do que viu na região do atual Espírito Santo, revela um aspecto presente na colonização do país. Letra A. A oposição das comunidades indígenas aos processos econômicos de extração das riquezas florestais por meio do escambo. Letra B. O estado de guerra entre colonizadores e colonizados, derivado muitas vezes da escravização da mão de obra indígena. Letra C. O confinamento das nações indígenas em reduções jesuíticas com a finalidade de aculturá-los e cristianizá-los. Letra D. A aliança de tribos indígenas com corsários e invasores estrangeiros de territórios litorâneos da colônia brasileira. Letra E. A imposição pelos comerciantes europeus de baixos preços às mercadorias indígenas de exportação, como as drogas do sertão. É importante destacar que as questões de história, além dos seus conhecimentos, vão ser respondidas também através da interpretação que você vai fazer do texto nas questões. Por exemplo, nesse caso, todas as alternativas trazem verdades sobre a condição dos indígenas aqui no nosso território durante o período colonial. Muitas dessas práticas listadas ocorreram de fato. Você vai ter que eleger aquela diretamente relacionada com o texto, que vai ser a alternativa B. A B vai ser a nossa alternativa correta, pois, como eu falei, vai ter uma ligação direta com o enunciado da questão e com o que está sendo solicitado. Vamos a mais uma questão. Vamos continuar colocando os conhecimentos em prática. O Brasil particularizou-se no conjunto das independências das colônias sul-americanas ao adotar o regime monárquico. No entanto, as disputas do governo monárquico brasileiro com as repúblicas do estuário do Rio da Prata foram, sobretudo, letra A, oriundas de divergências ideológicas entre os monarcas brasileiros e os presidentes das demais repúblicas sul-americanas.
Letra B. Estimuladas pelos interesses das potências imperialistas em impedirem a unificação da América. Letra C. Heranças de conflitos de fixações de fronteiras entre Portugal e Espanha no período colonial. Letra D. Decorrentes do projeto econômico e industrial brasileiro de dominar os mercados consumidores dos países latinos. Letra E. Consequências do estabelecimento do serviço militar obrigatório nos estados recém-libertos. Nesse caso, nós vamos ter como alternativa correta a letra C. Esses conflitos vão ser heranças das contendas territoriais. Essas contendas ocorreram principalmente entre Portugal e Espanha. E com isso nós concluímos os nossos estudos relacionados a esse tópico, mas você não pode parar por aqui. A nossa conversa sobre o Brasil, colônia e império termina por aqui, mas os nossos estudos não. Continue acompanhando as nossas aulas, foco nos seus estudos em casa e rumo à aprovação.